E agora, pessoal, a gente vai começar a falar de emprego e desemprego. A primeira coisa que a gente precisa falar de emprego e desemprego, pessoal, é a diferença entre desemprego voluntário e desemprego involuntário. Só que se eu for falar disso agora, vocês vão confundir. Então, em vez eu tenho uma primeira coisa e eu tenho uma coisa zero que eu preciso falar para vocês. Então, na verdade, o que eu preciso começar com vocês é o seguinte: a gente está falando de emprego e desemprego no que diz respeito à estatística econômica de emprego e desemprego. Ok, pessoal? Estou falando aqui de economia, não sou professor de direito do trabalho. Porque as pessoas confundem, elas acham assim, não, o Adriano está falando de emprego e desemprego, eu vou usar essa norma para verificar isso no direito do trabalho. Não, pessoal, no direito do trabalho, você segue o artigo 3º da CLT, ok? Artigo 3º da CLT. O artigo 3º da CLT vai dizer o seguinte: o que é contrato de trabalho? E aí você vai me perguntar, Adriano, por que isso é importante para a CLT definir o que é o que não é contrato de trabalho? Porque, pessoal, em regra, a Justiça do Trabalho julga o quê? Não é uma pergunta difícil, né? A Justiça do Trabalho julga relações de trabalho. Então, a primeira coisa que eu preciso definir num processo trabalhista é: isso é uma relação de trabalho? Porque se não for, não é aqui comigo, é em outra justiça. Normalmente, a justiça estadual. Então, a primeira coisa que você vai definir, se você for advogado trabalhista, a primeira coisa que você vai verificar, se você for um juiz trabalhista, é: temos uma relação de trabalho? E aí, para ver se tem relação de trabalho, você vai olhar 3 itens, tá? Primeiro item é o seguinte: isso eu estou dentro do direito do trabalho, tá, pessoal? Só para vocês entenderem a diferença do que eu estou falando. O primeiro item é o seguinte: existe subordinação, ou seja, aquela pessoa, ela tinha uma subordinação hierárquica, uma subordinação às normas, né, e ao funcionamento da empresa que ela trabalhava. Subordinação significa: você tem um chefe, você tem um conjunto de regras que você tinha que cumprir, você tem subalternos que você comanda, você faz parte daquela engrenagem? Resposta: sim. Ok, passa para a segunda pergunta. Tem horário? Ou seja, existe habitualidade? Tem horário. Adriano, horário? Mas qual horário? Qualquer horário. De 8 da manhã às 5 da tarde, de 9 às 6. Trabalha 12 horas, descansa 24. Trabalha 24 horas, descansa 36. Trabalha 15 dias embarcado, fica 15 dias em casa. Gente, tanto faz o horário. O cara pega 10 da noite e larga 6 da manhã, porque ele é vigia noturno. Tanto faz. Mas tem que ter um horário. Ele tem que chegar na empresa às 9, ele sai umas 9h30, fica na rua, volta às 5h30 e vai embora para casa às 6. Não interessa. Tem que ter um horário habitual. Trabalha segunda, quarta, sexta, sábado. Ok, tem que ter um horário. Terceiro elemento: se ele recebe salário, ou como gosta de falar os professores, os advogados do direito trabalhista, se há percepção de salário, tá? A gente costuma brincar que às vezes o salário é tão pequeno que a gente nem percebe que ele entrou na conta, tá? Percepção de salário, tá? Então, existe subordinação? Existe habitualidade? Existe salário? Porque, veja, você pode ter... Você é voluntário para ajudar no asilo de velhinhos. Você vai na segunda, na quarta e na sexta. Fica lá de 1 da tarde às 4. Tem subordinação, tem habitualidade, mas não tem salário na relação de emprego. Ok? Muito bem. O que vai acontecer, pessoal? Se esses 3 elementos forem os 3 estiverem presentes, o que vai acontecer? Tem relação de trabalho, a Justiça do Trabalho vai julgar.
ok? Em regra, se não tem, não vai julgar. Em regra, porque tem algumas exceções que, se eu não me engano, foram implementadas pela Emenda Constitucional 43. Mas isso, vamos deixar o professor de Direito do Trabalho explicar. Até porque eu não sou exatamente a pessoa que conheça Direito do Trabalho, porque eu não milito nessa área, não estudo essa área, ok? Vamos lá. O que eu sei é o básico da faculdade só. Então, a gente vai acabar esquecendo muita coisa também, que a gente acaba não usando. Ok? Então, não vou falar muito de direito do trabalho, porque eu vou deixar para os professores de direito do trabalho. Mas, em regra, o processo acabou na Justiça do Trabalho, vai para a Justiça normalmente comum. Tem algumas exceções, se não me engano, na Emenda Constitucional 43. Mas vamos lá, pessoal. Isso é uma coisa que a Justiça do Trabalho faz. O advogado trabalhista faz essa avaliação, o juiz do trabalho faz essa avaliação para verificar se eu vou entrar na Justiça do Trabalho mesmo ou se eu vou ajuizar uma outra ação na Justiça comum, que é a Justiça Estadual. O que a gente está falando aqui de outra coisa. A gente está tentando medir a quantidade de pessoas desempregadas na economia. Porque eu preciso saber quantas pessoas estão desempregadas, né? E, se possível, onde essas pessoas estão, para que eu possa o quê? Para que eu possa, de uma forma ou de outra, tentar combater esse desemprego. Tá? Primeira diferença que a gente tem que fazer. Desemprego voluntário de desemprego involuntário. Ok? O que é o desemprego voluntário? É aquela pessoa que não trabalha e não procura emprego. Por que ela não trabalha e não procura emprego? Gente, são inúmeras razões. Vou falar de mim, por exemplo. Quando eu fazia a faculdade de economia na FRJ a economia é manhã e tarde. Eu tinha aula, às vezes, de 8 da manhã às 6 da tarde. Não dá para trabalhar. Então, eu não tinha um emprego, minha carteira não era assinada, eu não tinha um emprego, e não era uma pessoa que estava procurando emprego. Então, eu estava no desemprego voluntário. Existem pessoas que estão, sei lá, doentes. Então, elas não estão procurando emprego, desemprego voluntário. Existem pessoas que são muito novas. A lei fala que não se pode trabalhar até os 14 anos, entre os 14 e 16, apenas como aprendiz, sem prejudicar o horário do estudo. Então, em tese, a gente sabe que na vida prática não é assim, mas em tese não se pode trabalhar até os 14. Então, vamos imaginar uma criança de 7, 8, 9, 10 anos. Ela não está trabalhando e não está procurando emprego. Desemprego voluntário. Uma pessoa que esteja presa, está na cadeia. Ela não está trabalhando e também não está procurando emprego, porque ela não tem como sair para procurar emprego. Se ela sair, é fuga. Né? Que mais? Eu posso imaginar uma pessoa que já se aposentou e não quer mais trabalhar. Está satisfeita ali com o dinheiro da aposentadoria, hoje encheu o saco e não quer mais trabalhar. Desemprego voluntário. Essa pessoa, pessoal, ela não é exatamente um problema para a economia. Pode ser um problema para a família dela, porque tem aquele caso também da pessoa que não trabalha porque gosta de uma vagabundagem mesmo, né? Eu não procuro emprego porque se eu procurar eu posso achar. Então é melhor não procurar, ou então faz aquele negócio, né? Sai 4h30 da tarde, 5 horas, sai de casa para procurar emprego, né? Não vai achar nunca, o horário de procurar emprego é de manhã cedinho. Então essa pessoa é no máximo um problema para a família dela. Mas para a economia, não. Porque, veja, eu estava fazendo faculdade de economia, estudava de manhã e de tarde. Eu não procurava emprego. Eu posso dizer que a economia está falhando em gerar um posto de trabalho para mim? Não. Não posso. Porque eu não procuro. Se eu não procuro, eu não posso dizer que não tem. Ok? É igual aquele rapaz, né, que fica afim, a beça da moça, quer chamar ela para sair, agora não pode mais chamar para sair, né? Mas quer chamar para sair, quer chamar para, de repente, ir no cinema, para fazer alguma coisa, para jantar, e aí fica com vergonha de chamar. E aí, não chama. Você nunca vai saber se ela queria ou não, porque você não chamou. Assim também as moças que querem chamar, de repente, um rapaz para sair, tá? Também você nunca vai ficar sabendo se queria ou não,
porque você não chamou. E, pessoal, o não você já tem. Agora, o que você faz? Vai lá e tenta passar vergonha. É só o que te falta, né? Então, o não você já tem, só falta passar vergonha. Vai lá e tenta. É melhor, às vezes, receber um não do que nunca tentar, né? Então, é isso. O não a gente já tem. Vamos tentar aí. Agora só me falta o quê? Passar vergonha. Eu vou lá, tá? Será que as pessoas muito ricas têm o dever de trabalhar? Larissa, eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso. Eu quero dizer o seguinte, assim que passar esse negócio de pandemia e eu puder jogar na Mega Sena, se eu ganhar, eu não vou mais trabalhar, tá? Eu vou gastar esse dinheiro aí até o final, tá? Eu acho que é o seguinte, veja, se você é muito rico, tem dinheiro para passar a sua vida inteira sem trabalhar e você não quer mais trabalhar, eu não vou aqui fazer uma defesa da questão ética do trabalho, que a pessoa se realiza pelo trabalho e que o trabalho é fundamental, até porque a gente acaba chegando naquele problema lá de só o trabalho liberta, né? E isso tem dado aí muito problema. Deu problema lá na Alemanha nazista, tem dado problema no Brasil também hoje, né? Então, eu não quero entrar nessa discussão. Tá? Uma coisa de que o ser humano só se realiza pelo trabalho. Eu, particularmente, não acho que isso seja exatamente uma verdade. Eu acho que isso aí é um pouco de ideologia do trabalho, alguma coisa assim. Ficar em casa sem fazer nada é chato para diabo. Eu acho que a pessoa talvez não aguentaria. Mas aí você não precisa de trabalho. Tem gente que vai fazer, né? Que não deixa de ser trabalho, mas vai obras de caridade, vai ajudar a ONU com sei lá, refugiados, vai ajudar a arrecadar dinheiro para crianças e velhinhos, sei lá, alguma coisa assim, vai trabalhar numa ONG de proteção aos animais. Isso tudo é trabalho, mas não é aquele trabalho que a gente costuma, né, enquadrar as pessoas, tá? Ou não, a pessoa vai viajar o mundo, vai se divertir, farra e pegação, e sei lá, eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Então eu não consigo colocar isso como sendo algo. Acho muito estranho você não ter nenhuma atividade, passar pela vida sem produzir nada, mas é uma escolha de cada um. Eu não sei, não consigo julgar muito isso, não. Eu acho que há uma ideologia do trabalho muito forte na nossa sociedade, mas eu não prefiro não julgar, não. Eu, se ganhasse aí na Mega Sena, sabe, ganho 50 milhões numa Mega Sena dessa da vida, não vou ganhar porque eu não jogo, tá, gente? Mas se eu ganhasse, eu acho que eu não ia trabalhar, não. Mas eu ia terminar meu doutorado e provavelmente ia fazer o pós-doutorado em algum lugar bem bacana do mundo, sei lá, ia fazer o pós-doutorado em Paris, ia fazer o pós-doutorado em Nova York, sei lá, ia fazer um pós-doutorado num lugar bacana desses, assim, só para ter o prazer de morar lá em Londres, tá? Mas não tenho, não sei. Eu acho que eu acho que é isso, né? Quer dizer, trabalhar, né, Larissa, da forma como a gente imagina, né? Você ter horário de pegar, horário de largar e tal. Você pode trabalhar de outro jeito, sei lá, você vira escritor, que é um trabalho duríssimo. Você pode trabalhar ajudando ONGs, sei lá, mas aquele trabalho formal, eu não sei se eu teria, não. Mas também é difícil, né? É muito fácil também ficar fazendo conjunturas. O que eu faria se eu tivesse 50 milhões? Eu não tenho, então vamos continuar o nosso trabalho aqui. Então você tem o desemprego, que é o voluntário, e tem o desemprego involuntário. O que é o desemprego involuntário, pessoal? O desemprego involuntário é aquele que a gente tem uma pessoa que está procurando emprego. Ela manda currículo, ela faz entrevista, ela acorda de manhã, vai lá, corre atrás, e ela não consegue achar um emprego. Essa pessoa é um problema para a economia. Essa pessoa é um problema para a economia. Por quê? Porque ela está procurando e a economia não dá resposta para ela. Tá? Independente da profissão que ela tem, ela pode ser alguém que trabalhe, sei lá, no comércio, ou pode ser uma médica, pode ser alguém que trabalhe com construção civil, ou pode ser um engenheiro, pode ser um advogado, um economista, ou pode ser um padeiro, um garçom, não interessa.
Ela está procurando e não consegue achar. A economia aí apresenta um problema. Eu não estou conseguindo dar resposta. Então, o que nos interessa, pessoal, é o desemprego involuntário, ok? É o desemprego involuntário. A pergunta que você quer me fazer é o seguinte, Adriano, mas e o cara que está empregado, mas ele é um emprego informal? Gente, se ele está empregado, se o emprego é formal ou não é formal, ele está empregado, tá? Então você vai ter os empregados, de um lado, o informal e o formal. Porque às vezes a pessoa até tem carteira assinada, mas os direitos dela não estão sendo respeitados. Ou pior, ela nem carteira assinada tem. E aí não tem os direitos dela também respeitados. Em ambos os casos, justiça do trabalho. Mas de qualquer forma, pessoal, é importante que a gente compreenda que, na verdade, o que vai acontecer é uma situação em que eu tenho pessoas que estão empregadas de forma formalizada, de forma informalizada, eu tenho desempregados involuntários e desempregados voluntários. Os desempregados voluntários a gente tira e bota aqui do lado. Por quê? Existe uma coisa chamada população economicamente ativa, ou PEA. PEA, população economicamente ativa. A população economicamente ativa é formada por quem está trabalhando e pelos desempregados involuntários. Quem está trabalhando formal ou informalmente, porque está produzindo, e, obviamente, os desempregados involuntários. Então, quando você escuta falar assim, saiu a estatística de desemprego no Brasil. Gente, desemprego, tá? Desemprego é igual a desemprego involuntário, ok? Desemprego é igual a desemprego involuntário. Então, a estatística de desemprego está medindo quem? Só os desempregados involuntários. Porque, convenhamos, pessoal, a gente escuta assim, né, antes da pandemia, era alguma coisa ali entre 12 e 13 milhões de brasileiros desempregados. E como a gente sabe, né, mesmo antes da pandemia, a economia brasileira estava muito mal. Crescimento do PIB muito baixo, dólar lá em cima, desemprego gigantesco, aquela coisa toda, tá? Ano passado a gente teve uma saída recorde de, como já comentei com vocês, de investimentos pela conta de capital, mesmo com dólar alto a gente não conseguiu exportar, então a situação não estava lá das melhores. Mas com a pandemia vai piorar, fiquem tranquilos. A questão toda é a seguinte, eu tenho, vamos arredondar aqui, 13 milhões de desempregados. Pessoal, para pensar, se eu contar todas as crianças, todos os idosos que já se aposentaram e tal, e não querem mais trabalhar, se eu contar todas as pessoas que estão doentes, todos os estudantes que estudam ali em período integral na universidade, tá? Como era o meu caso, como é o caso de muita gente que faz engenharia, medicina e coisas assim. Se eu contar também as pessoas, sei lá, população carcerária, se eu contar as pessoas que não trabalham mesmo porque não procuram emprego, porque não quer achar, né? Deus me livre de ficar procurando um negócio que eu não quero achar, não é verdade? Gente, dá muito mais do que 13 milhões de pessoas. Imagina, todas as crianças do Brasil, todos os idosos que não trabalham. É claro, tem muito idoso que trabalha, é produtivo e arrebenta, são sempre muito bons, tá? Gente, é muito mais do que 13 milhões de pessoas. Quem são esses 13 milhões de pessoas? São os desempregados involuntários, são as pessoas que estão procurando emprego e não acham. Ok, pessoal? Isso é algo que é importante para nós entender. Quando você escuta a estatística, é o desempregado involuntário, é a pessoa que está indo e está voltando sem emprego. Ela vai procurar e volta sem. Ok, minha gente? Isso é algo que é importante para a gente compreender, é algo que é importante para a gente entender. Se a gente não entender isso, a gente sempre vai escutar uma estatística de desemprego e vai achar aquele valor meio estranho. Não é possível, são 210 milhões de pessoas, então eu tenho 197 milhões de pessoas trabalhando, porque só tem 13 milhões de desempregados? Não. Dentro da população economicamente ativa, eu tenho 13 milhões de pessoas que não encontram empregos. E eu tenho uma parcela da população brasileira que não trabalha. Por quê? Porque ganhou na Mega Sena, como a Larissa comentou, é muito rica e não quer trabalhar, direito dela. Ou porque
está doente e não tem como trabalhar, ou porque já se aposentou e não quer mais trabalhar, ou porque é muito jovem e não quer mais trabalhar, e assim sucessivamente. Ok? Desse desemprego involuntário, a gente tem o quê? 4 formas de desemprego involuntário, ok? A primeira forma de desemprego involuntário é o desemprego sazonal, que é um pouco do que está acontecendo hoje, tá, pessoal? O que é o desemprego sazonal? Perdão, sazonal não, é o cíclico. Perdão, gente. O que eu, esquece o que eu falei, desemprego sazonal. O desemprego sazonal é aquele que acontece porque é uma mudança conforme a estação do ano, conforme a data festiva, conforme o calor ou o frio, há uma mudança na oferta de empregos numa determinada região. Então é provável que em Cabo Frio, por exemplo, no momento de calor, nas férias, na alta temporada, você tem uma oferta maior de emprego. Passou a alta temporada, acabou o calor, né? Embora que frio mesmo só faz em Petrópolis, né? Mas diminuiu o calor, o nível de emprego diminui. Cidades como Petrópolis ou Campos de Jordão, a gente pode imaginar o contrário, né? No frio, você vai ter uma presença maior de turistas, isso vai gerar mais emprego. A gente pode pensar uma zona rural que na hora da colheita, né, você vai ter mais emprego, durante o resto do ano menos empregos. Você pode imaginar um local, sei lá, no interior ali da Paraíba, onde tem aquelas festas de São João que são animadas. Na época das festas, você tem mais emprego, fora daquela época, menos. Isso é uma ideia de sazonalidade. Você tem mais emprego perto do Natal, ali do Ano Novo, por causa das festas de fim de ano, e o resto do ano o troço cai de novo. Ok? Então é uma questão de sazonalidade. Existe uma outra forma de desemprego, que é o desemprego cíclico. O que é o desemprego cíclico? Gente, ciclo, como eu já comentei com vocês, a economia, ela funciona por ciclos. Não há como a gente imaginar uma economia que seja constante, reta, uma linha reta que vai passar, o tempo todo, ok? E sim, isso é um daqueles biscoitos de cachorro. Eu dou aula aqui com os biscoitos de cachorro, porque se eles se empolgarem muito, eu dou um biscoitinho e aí eles param de me perturbar, mas hoje eles estão bem calmos. Vamos lá. Pessoal, existem momentos de crise, como o que a gente vive hoje, em que você tem uma diminuição da atividade econômica. Não é porque é Natal, ou está longe do Natal, ou porque está frio ou é calor, não é porque está longe ou está perto da colheita, sei lá, do café. Não. É porque a gente tem uma crise. E a atividade econômica cai. Quando a atividade econômica cai, quando você tem um crescimento pequeno do PIB, ou até um crescimento negativo, que a gente já viu que chama de recessão do PIB, o que vai acontecer, pessoal? Nesses momentos, você tem o desemprego cíclico, a economia está em baixa e não gera emprego para todo mundo. É muito do que está acontecendo com essa crise que a gente está vivendo agora. É um desemprego que é cíclico. A gente espera que assim que a pandemia passar, assim que for realmente seguro a gente poder reabrir, mesmo que seletivamente, com todos os cuidados, o comércio e algumas outras atividades, nós vamos poder retomar, e aí você vai ter uma nova geração de empregos. Eu não sei se vocês viram, deve ter visto, porque são consumidores vorazes de notícias, que nos Estados Unidos, ensino superior, graduação, mestrado, doutorado e mesmo pós-doutorado, até o final do ano já decretaram nos Estados Unidos que até o final do ano a maioria das universidades vai ser isso aqui, tá? Ensino ao vivo, mas com essa distância para evitar maiores problemas, tá? Várias universidades nos Estados Unidos, vários estados norte-americanos já decretaram isso. Vocês devem ter acompanhado, tá? Vamos lá, pessoal, olha só. A pergunta aqui é a seguinte. O Hernani perguntou, quando o PIB está baixo ou alto, que o ciclo
acontece, tá? Olha só. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um pequeno crescimento do PIB. Ou como a gente vai ter esse ano, provavelmente, uma queda no PIB. PIB negativo, pessoal, crescimento negativo, a gente chama de recessão. Até porque crescimento negativo é até estranho, né? Se é crescimento, não é negativo. Então a gente chama de recessão, tá? Se eu tenho um crescimento muito pequeno do PIB, eu tenho uma recessão, o que está acontecendo é uma situação em que eu não estou gerando empregos. Veja, isso acontece por uma série de fatores, tá? Especificamente hoje, o fator que vai preponderar é a questão da pandemia. Mas existiam outros fatores até janeiro, fevereiro, que faziam com que a gente tivesse um problema grave de desemprego no Brasil, ok? Isso não é uma questão sazonal. Isso não vai melhorar quando vier o calor, ou quando chegar perto do São João, ou quando for a colheita do café. Isso só vai melhorar quando o ciclo da economia entrar numa alta e começar a melhorar. Provavelmente, quando a economia começar a melhorar, a gente vai ter um aumento do PIB. Esse aumento do PIB vai refletir esse aumento, essa melhora da economia. Mas enquanto a gente tiver o PIB crescendo muito pouco, enquanto a gente tiver uma situação em que a gente tem uma recessão, o ciclo da economia é um ciclo de baixa. Se esse ciclo é um ciclo de baixa, se a economia está desaquecida, está parada, eu não consigo gerar empregos. E as pessoas ficam desempregadas. Por que elas estão desempregadas? Esse é um desemprego cíclico. Eles estão desempregados porque a economia passa por um ciclo de baixa. Tá? Ok, pessoal? Ciclo de baixa. Ok, Hernani? Deu para entender a ideia agora? Ok, beleza. Terceiro tipo de desemprego, tá? Terceiro tipo de desemprego. Desemprego conjuntural. Pessoal, o que é conjuntura? Conjuntura é momento, tá? Então a gente quer acreditar que o problema do coronavírus é um problema conjuntural. É um problema momentâneo. Isso é um problema conjuntural. Ok, pessoal? Gente, eu gosto de dar um exemplo que é fácil da gente entender quando a gente está em sala de aula e talvez não seja tão difícil da gente entender, mas a gente fica com saudade, né? Mas vamos lá. Conjuntura é a arrumação das cadeiras na sala de aula. Vocês já devem ter reparado que você chega para assistir a aula, tem dia que as cadeiras estão todas organizadinhas, né? Provavelmente alguém fez prova no dia anterior ou antes da gente ir lá. Às vezes você chega para assistir aula, as cadeiras estão todas lá atrás. O pessoal resolveu sentar lá no fundão. Às vezes você chega em sala de aula e tem um círculo formado pelas cadeiras ali no meio. Cada semana as cadeiras estão arrumadas de um jeito. E isso vai mudando, ok? Então a conjuntura é isso. A conjuntura é você ter uma situação que está daquele momento daquele jeito, mas que provavelmente com o passar do tempo aquilo vai mudar, vai se alterar. E ao mudar, ao se alterar, você vai ter uma nova conjuntura. Então, o desemprego conjuntural é algo que tende a se arrumar com o passar do tempo. Quando é que a gente tem desemprego conjuntural, pessoal? Quando a gente tem o posto de trabalho e o trabalhador, mas esses dois não se encontram. Lembrei aqui de Friends e acho que não deveria fazer esse sinal, mas vamos lá. Para quem é fã de Friends aí. Mas tudo bem. Não se encontram, ok, pessoal? Por quê? Porque a empresa está procurando o trabalhador. O trabalhador está procurando a empresa. Só que demora. Veja, pessoal, nesse caso, o que a gente tem é uma situação de um problema de informação. Informação. O trabalhador não conhece a empresa não conhece o trabalhador. É um problema informacional. Ok? Nem sei se essa palavra existe, espero que exista. É um problema informacional. O trabalhador está lá, o emprego está lá e os caras não se encontram. O que aconteceu? Nos anos 90,
quando Bill Clinton era presidente. O Bill Clinton criou um negócio nos Estados Unidos que depois se espalhou pelo mundo todo, ok? Se espalhou pelo mundo todo, que foi a seguinte ideia dele. Quer dizer, na verdade, pessoal, não foi exatamente o Bill Clinton, tá? Que criou, ok? Foi um economista que trabalhava, que era assessor do Bill Clinton, chamado Gregory Mankiw, ok? O que ele criou? O problema é informação. E vamos fazer o seguinte, olha só, vamos fazer o seguinte. Se o problema é informação, vamos criar um lugar em que a empresa se cadastra e o trabalhador se cadastra. A empresa fala, eu tenho tantas vagas, eu quero um perfil tal para tal vaga, um perfil tal para tal vaga. E o trabalhador vai lá e se cadastra. Eu quero trabalhar nisso e o meu perfil é esse. E aí você pega o computador e junta. É um Tinder do emprego. Como se fosse um site de relacionamentos, um aplicativo de relacionamento, só que de emprego. É isso. Depois surgiram, né, serviços até privados, né, como Catio e coisas assim que fazem isso também, tá? Mas a ideia qual é? Você junta as pessoas. Você pega as qualidades de um, pega a formação, o que ele deseja, o que a empresa procura e encaixa. E diminui esse tempo de problema de informação, porque você consegue juntar as pessoas mais rápido. Ok, pessoal? Ok, gente? Então, a ideia do Cine, né, que é Sistema Nacional de Emprego, a ideia do CIEE, né, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, isso tudo, pessoal, são coisas interessantes. São coisas interessantes que, na verdade, vão diminuir esse tempo de procura. E esse desemprego conjuntural, essa conjuntura ruim de desemprego vai reduzir, ok? Por último, pessoal, porém não menos importante, a gente tem o desemprego estrutural. Pessoal, estrutura, fazendo aquela analogia, né, com a sala de aula, estrutura seriam as paredes, as janelas, as portas, o local onde está colocado o quadro negro, que na verdade a gente sabe que hoje é branco. Essas coisas, pessoal, normalmente você chega no primeiro dia de aula, as paredes, as janelas, a porta, está tudo lá. E no último dia de aula, não quando acaba o semestre, quando você vai se formar, no último dia de aula, está tudo lá do mesmo jeito. Adriana, pode ter uma mudança? Pode. E quando muda, dificilmente volta atrás também, né? Então, a estrutura é algo que tende a ser mais perene. Ela não muda com tanta facilidade. E quando muda, dificilmente volta atrás. Tá? O que é o desemprego estrutural? Pessoal, o desemprego estrutural nada mais é do que quando ocorre uma mudança nos hábitos de consumo ou quando ocorre uma mudança na tecnologia e aquele posto de trabalho deixa de existir. Adriana, dá um exemplo fácil. Vamos imaginar o cara que ele consertava máquinas de escrever. Esse cara, pessoal, perdeu o emprego dele. Não é que o emprego dele está sendo, ele quer trabalhar com isso e tem uma empresa procurando ele em outro lugar para ver se dá ali o match. Não, gente. O emprego dele acabou, não existe mais. Assim era o cara do teletipo do jornal. Quem não sabe o que é teletipo, procura lá no Google, um troço meio antigo. O cara que entregava leite de casa em casa, o amolador de facas, o cara que consertava liquidificador, ferro de passar roupa e coisas assim. Que hoje em dia quebrou essas coisas, a gente troca, não vale mais a pena. Tá? Era o cara que trabalhava na fábrica de chapéu. A gente pega aquelas fotos, né? Fotos de 100 anos, né? 100 anos, 1920, você vai ver as pessoas, né? Os homens todos de chapéu, as mulheres com aquele chapéu,
também grande, né? Aquele chapelão grande e tal, colorido, tal, aquela coisa toda. O pessoal só usa isso hoje em dia, sei lá, para assistir o Grande Prêmio Brasil, né? De cavalinhos lá no Jockey Club. Então, na verdade, ninguém usa mais. Esse cara perdeu o emprego e acabou, não tem mais fábrica de chapéu. Acabou. Mudou o hábito do consumidor, ou mudou a tecnologia, e aquele posto de trabalho foi destruído. Ah, Adriano, mas foram criados outros postos de trabalho em outros lugares, porque a tecnologia abriu novas oportunidades. Ok. Mas o cara que tinha como emprego consertar ferro de passar roupa, consertar essas coisas, ele dançou. O que ele precisa fazer? Ele precisa ser retreinado para fazer uma outra coisa, tá? Então vai haver um retreino, treino de novo. Então eu vou retreinar esse cara. Por quê, pessoal? Porque o que acontece é que nessa situação eu tenho um trabalhador que atuava numa determinada área e o emprego dele acabou. Então ele vai ter que ser retreinado, ok? Antes que alguém me perguntaram na turma passada, Adriano, estão falando em reconvenção. O que é reconvenção? Pessoal, reconverter não é pessoa, tá? Reconverter é quando a gente está falando da empresa, beleza? Então eu tenho uma empresa que faz camisa. Ninguém está comprando camisa, porque a gente não sai nem mais na rua. Então eu vou mudar a minha produção, ok? Eu vou parar de fazer camisa e vou começar a fazer máscara, por exemplo. Ok? Isso é reconversão. Então, quando é empresa, é reconvenção. Quando é trabalhador, é retreinar, tá? Então, eu vou ter que dar um outro treinamento para esse cara, para que ele possa ter uma outra profissão. Ok? Se eu não treinar esse cara, ele provavelmente vai procurar um emprego que não precise de treinamento nenhum. E a gente sabe, empregos que não precisam de formação nenhuma são normalmente empregos que pagam muito menos, o que seria ruim. Ok, pessoal? Isso é algo que é muito importante. Gente, até aqui, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Muito bem, gente. Então, eu vou só falar um pouquinho do início da nossa próximo tema, tá? A gente vai começar agora a falar de setor público, atuação do Estado na economia. O Estado, pessoal, ele é um ator na economia muito importante, por vários motivos, né? Primeiro, ele tem um monte de funcionários, seja o município, o Estado, a União, seja o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. O Estado tem muitos funcionários. Se ele deixar de pagar, como a gente viu, por exemplo, nos anos aí anteriores, né, quando, pelo menos do governo Pezão, né, quando não pagava os funcionários, a gente sabe do problema que isso causa. Segundo ponto, pessoal, o Estado ele é um ator econômico muito importante porque ele compra muita coisa. Ele compra muita comida para as escolas, para os hospitais, para os presídios. Ele compra muito remédio para os hospitais, para as UPAs e assim sucessivamente. Ele compra muita vacina, ele compra muita, sei lá, roupa, uniforme aí para as pessoas que trabalham, né, os médicos, os enfermeiros, alguma coisa assim. Ele compra máquinas, equipamentos, ele compra papel, ele compra computador. E tem coisas que, em tese, só o Estado compra, né? Uma ponte, um túnel, uma estrada, um aeroporto. Só quem compra isso são os entes da federação. E aí pode ser o município fazendo uma ponte, ou o governo federal fazendo uma ponte, mas só quem vai comprar isso é o Estado. Além disso, a gente tem, sei lá, navio de guerra, tanque de guerra, avião de guerra. Em tese, só quem compra essas coisas são... só quem vai comprar essas coisas é a União, né? Não são nem os entes da federação. É a União, tá? Normalmente é a União. Esperamos nós, né? Que ninguém Gente, eu não sei, eu falei sobre regime de metas de inflação? Sim? Não? Se eu não falei, eu falo dele agora. Eu achava que eu tinha falado, eu posso estar me equivocando. Responde aí para mim, regime de metas de inflação. Falei? Não falei? Se eu não falei, eu falo. Eu falo agora, não tem problema nenhum. Então, vamos dar um passo atrás. Vamos continuar falando do Estado, mas vamos dar um passo atrás. Bom, mas guardem essa ideia de que o Estado é um ator importante
dentro da economia. E guardem mais uma ideia, pessoal, antes de falar de regime de metas de inflação. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: a gente não vai debater, quando já falando de setor público, se eu quero mais Estado ou menos Estado. Isso a gente já debateu lá atrás. A gente vai partir do pressuposto, que é um pressuposto real, de que o Estado atua na economia. E aí vamos olhar um pouco para essa atuação do Estado na economia. Se você acredita que devia ser uma atuação mais forte do Estado ou menor do Estado, a gente já debateu lá atrás. Vamos voltar para o regime de metas de inflação. Pessoal, o regime de metas de inflação, na verdade, ele é uma forma que o Estado brasileiro tem de tentar controlar a inflação. Vamos lá. A gente aprendeu, vocês já devem ter escutado isso várias vezes, várias vezes, que o STF é o guardião, da Constituição. Da mesma forma que o STF é o guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem, portanto, uma função muito, muito importante, das mais importantes na República. O Banco Central é o guardião do valor da moeda. Então, o Banco Central tem várias funções. Ele é o banco dos bancos, ele é o banco do governo, ele é quem operacionaliza a política monetária, a política cambial do país, tá? Mas, na verdade, o que a gente tem é uma situação em que o Banco Central vai atuar criando o quê? Vai atuar criando instrumentos e mecanismos para controlar a inflação. Esse regime de metas da inflação surgiu na Nova Zelândia em 1990, tá? É uma política que é adotada em vários países do mundo, ok? Vários países do mundo usam isso com uma variação ou outra, mas vários países do mundo usam essa política, tá? Como é que funciona, pessoal? É razoavelmente simples da gente entender, ok? Eu já fiz aquela discussão com vocês, por que a Gisele Bündchen é bonita, né? A gente falou isso na aula passada ou eu falei isso em outra turma? Da Gisele Bündchen. Lembra da Gisele Bündchen que eu falei? Por que a Gisele Bündchen é bonita? Gente, responde aí alguma coisa assim, não? Não lembro. Foi outra turma, beleza. Pessoal, a pergunta é a seguinte: por que a Gisele Bündchen é bonita? Alguém tem ideia? Alguém poderia me dizer? Ou uma outra, pode ser o Chris Hemsworth, o cara que fez o Thor. Por que ele é um homem bonito? Ou por que a Gisele Bündchen é bonita? Tá? Por quê? Diz aí alguma coisa, gente. Por que a Gisele Bündchen é bonita? Por causa dos padrões de beleza. Muito bem, Túlio. Olha só. A gente precisa compreender que as coisas acontecem no sentido contrário do senso comum. O senso comum diz assim: a Gisele Bündchen é bonita. Por isso, a gente reconhece nela a beleza. Logo, ela é bonita e a gente reconhece. É isso que o senso comum acredita. Só que se você levantar um pouquinho a cabeça, manja aquele GNU, tem um monte de GNU lá no campo, aquele coisa do Discovery Channel, aí tem um GNU que levanta assim a cabeça e começa a olhar. Se você levantar a cabeça, né, tirar a cabeça ali da manada e começar a olhar um pouquinho mais para frente, ou como deve ter falado o professor de filosofia de vocês, sair da caverna, né, para poder enxergar a realidade, você começa a ver que é o contrário. Na verdade, a sociedade cria padrões de beleza e a sociedade olhou para Gisele Bündchen e disse: você é bonita, porque se encaixa nesses padrões de beleza. E aí ela ficou bonita. Ou seja, ela não é bonita em si. Ela é bonita porque a gente reconhece nela a beleza. É isso. Ou seja, ela é bonita
e a gente reconhece isso. Não. Porque a gente reconhece isso, ela é bonita. Ou seja, o caminho é o contrário daquilo que a maioria das pessoas pensam. Ou seja, ela não tem uma... Se ela fosse tirasse a Gisele Bündchen aqui, botasse numa outra época do mundo, ou pegasse a Gisele Bündchen e levasse ela para um outro planeta com humanos parecidos com a gente, não necessariamente ela seria bonita. Ela é bonita porque a gente reconhece. E não a gente reconhece porque ela é bonita. Ou seja, aquilo que as pessoas acreditam é e acontece. Voltando um pouquinho aqui para a economia. Todo mundo acredita que vai acabar o papel higiênico. Está começando uma pandemia mundial e sabe-se lá Deus por quê, porque o vírus não provoca diarreia, mas sabe-se lá Deus por quê as pessoas acreditam que vai acabar o papel higiênico. Todo mundo sai e compra papel higiênico. O que acontece? O papel higiênico acaba. Ok? Ou seja, aquilo, pessoal, que todo mundo acredita, acontece em economia. Se todo mundo acha que o papel higiênico vai acabar, todo mundo compra e o papel acaba. Se todo mundo acha que o dólar vai subir, todo mundo compra dólar, lei da oferta e da procura, o preço do dólar, que é o câmbio, sobe. O regime de metas de inflação é exatamente isso. O que o governo faz? Ele joga com essa ideia. Ele anuncia uma meta, perdão, gente, ele anuncia uma meta numérica para o futuro. Então ele fala assim, em 2021 e 2022, ele vai... eu quero que a inflação seja... Vou chutar um valor aqui, pessoal, de cabeça eu vou confessar que agora eu não lembro quais são as metas do Brasil para 2021, 2022. Não é muito difícil achar isso, tá? Eu anuncio assim, para 2021, para 2020, para 2021, eu quero meta de inflação. Já achei aqui na internet, tá? Para 2021, a meta de inflação no Brasil é 3,75 e para 2022 a meta é 3,5. E para 2020 a meta é 4. Então eu anuncio uma meta numérica. Eu quero que a inflação seja 4. 4% ao ano. Essa é minha meta. 4% ao ano. A meta no Brasil tem um intervalo, então pode ser 2 para cima e 2 para baixo. Então, na verdade, eu quero que a inflação fique entre 2 e 6, tá? 2 e 6. Tem que ficar dentro desse intervalo. É o que eu, governo, quero. Ok? Tá? Para 2021 e para 2022, se não me falha, a tolerância vai diminuir um pouco também para 1,5. Mas é importante a gente entender que tem um intervalo. Ok? Dentro desse intervalo, pessoal, o governo, o Banco Central, vai fazer de tudo para que eu tenha aquela inflação. E ele vai fazer de tudo com o objetivo de quê, pessoal? Com o objetivo de convencer as pessoas de que a inflação vai ser aquela. Então, eu, Banco Central, vou atuar com todas as forças do mundo e vou fazer de tudo para que a inflação seja 4%. Se eu conseguir convencer todo mundo que a inflação vai ser 4%, a inflação vai ficar muito próxima de 4%. A gente já viu que as profecias de mercado, se todo mundo acreditar, elas se realizam. Então, a ideia é essa. A ideia é criar um ambiente econômico em que todo mundo acredite nisso, e aí as pessoas vão reajustar seus preços no máximo em 4%. Qual é o instrumento que o Banco Central tem para obrigar que isso aconteça? Obrigar entre aspas, tá, gente? Porque, em tese, se você é empresário, você pode aumentar o preço do seu produto quando você quiser. Qual é o instrumento que eu tenho? O instrumento é a taxa Selic. Selic, pessoal, é uma taxa que tem um nome antigo aí, Serviço de Liquidação e Custódia. A taxa Selic é a taxa básica da economia. É a taxa que o governo paga se você emprestar dinheiro para ele. Ok, gente? A taxa Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária, também conhecida como cupom. Tá? Então, o Banco Central ele define a taxa Selic.
ele define a taxa Selic. Essa taxa Selic, tá? Essa taxa Selic, que hoje está em 3% ao ano, a mais baixa da história, já chegou a ser mais de 40% ao ano no governo Fernando Henrique, tá? Final do primeiro governo Fernando Henrique, início ali do segundo governo Fernando Henrique, tá? Essa taxa remunera os títulos públicos, tá? Então, se você emprestar dinheiro para o governo, você recebe normalmente algo em torno da taxa Selic. Pessoal, o governo é diferente da gente, tá? A gente, quando quer dinheiro emprestado, a gente vai no banco e pede esse dinheiro lá para o nosso gerente, tal, alguma coisa assim, ok? Entra no aplicativo e vê se tem uma margem pré-aprovada, mas você pede para o banco. O governo é diferente, ele anuncia, ele fala assim, olha só, pessoal, estou pagando, Selic, 3% ao ano. Quem quiser me emprestar, ok. Gente, emprestar dinheiro para o governo, ou seja, comprar títulos da dívida pública, porque é assim que a gente empresta do dinheiro para o governo, você compra títulos da dívida pública. O título é um papel, que vem escrito assim, esse papel foi comprado por R$100, daqui a um ano, quem me entregar esse papel vai receber 103, 3%. Não é tão simples assim não, tá? Mas é mais ou menos isso. E aí, pessoal, qual é a vantagem de emprestar dinheiro para o governo? Porque se você emprestar dinheiro para pessoas, algumas pessoas não vão pagar. Por quê? Porque pessoas morrem. Pessoas ficam muito doentes. Pessoas ficam desempregadas. Pessoas são caloteiras. Mesmo que seja um percentual pequeno de pessoas caloteiras, eu gosto de acreditar nisso, tem gente que vai morrer. Tem gente que vai ficar doente. Tem gente que vai perder o emprego e não vai conseguir pagar. Então, sempre que você empresta para o público, tem uma inadimplência. Quando você empresta para o governo, essa inadimplência não existe. Ou seja, o governo vai te pagar. O governo não vai morrer, não vai ficar doente, ele vai te pagar. Então, o risco de emprestar para o governo é muito pequeno. Adriano, mas se a situação ficar tão ruim, que até os governos do mundo pararem de pagar. Pessoal, aí esquece tudo que eu expliquei para vocês sobre economia, porque aí esquece também tudo que vocês aprenderam de direito, o que vai valer é a lei da selva. Arruma um tacape, arruma uma arma, alguma coisa, um taco de beisebol, porque o que vai valer é isso. Ok? Se os governos todos quebrarem, aí é apocalipse zumbi. Mas se isso não acontecer, os governos não vão dar esse calote. Eles vão pagar. Então, a taxa Selic é chamada de taxa básica porque é a taxa mais baixa que existe na economia. Ninguém vai encontrar uma taxa próxima de 3% ao ano. Porque para emprestar para uma pessoa a esse valor, que pode não me pagar, eu vou emprestar para o governo. Ok, gente? Então, a Selic é a taxa básica. Então, vamos imaginar, taxa básica. Eu posso botar várias coisas em cima dessa taxa básica. Então, acima da taxa básica, sei lá, vai estar a taxa que eu tenho para emprestar dinheiro para quem vai comprar um automóvel. Acima disso, a taxa de quem vai pegar dinheiro emprestado para comprar uma casa, quem vai emprestar, e assim sucessivamente. Veja, quando a taxa básica de juros sobe, todas as outras taxas sobem juntas. Sobem juntas, caiu tudo. Todas as taxas sobem juntas. Ok, gente? Em tese, quando a taxa Selic cai, é para ter uma tendência de todas as taxas caírem juntas. Então, veja, quando a inflação começa a ficar fora da meta, eu aumento a taxa de juros, tá? Eu aumento a taxa de juros. Adriano, por que eu vou aumentar, governo, por que eu vou aumentar a taxa de juros? Porque pensa, pessoal, se eu aumentar a taxa de juros, os produtos vão começar a ficar mais caros. Aquele iPhone de 4 mil reais, que você queria comprar em 10 parcelas de 400, já não vai ser mais 10 parcelas de 400.
vai ser 10 parcelas, sei lá, de 470. Pô, 470 aí ficou pesada, né? 4.700 aí encareceu muito, quase 20%, né? Ah, não vou comprar isso não. O que vai acontecer? Aumentando a taxa de juros, você vai ter um crédito dificultado, os produtos vão ficar mais caros, e a gente já aprendeu, quando fica mais difícil de comprar, por quê? Porque eu tenho uma prestação que ficou mais cara, um produto que ficou mais caro, as pessoas compram menos. Quando as pessoas compram menos, começa a sobrar produto na prateleira. Quando começa a sobrar produto na prateleira, o empresário olha para a prateleira e fala, pô, se eu aumentar o preço desse troço, eu não vou vender, já não estou vendendo agora. E aí você vai frear a economia com o aumento da taxa de juros, diminuindo a demanda e vai tentar segurar a inflação. Ok? Então, o aumento da taxa Selic é uma maneira de tentar frear a economia. O crédito fica mais caro, isso vai encarecer prestações, vai encarecer produtos, isso vai fazer com que as pessoas deixem de comprar, e aí eu vou ter um problema que vai começar a sobrar produto na prateleira e as pessoas vão parar de aumentar. Ok, pessoal? Então a ideia é essa. Eu tenho a inflação é para ser 4%. A inflação vai vindo, vai vindo, vai vindo. Quando eu vejo que ela vai escapar, o que acontece? Eu aumento a taxa Selic.